Senhor. Blessed Bem, people, povo now, abençoado, let's agora get back to the message. vamos Again, we voltar saw à very mensagem clearly. novamente. Nós vimos If you muito turn with me to claramente. the book of 2 Se você Peter, abrir comigo no and livro de 2 2 Peter chapter Pedro, 2. Yeah. 2 Peter chapter 2, verse 2 Pedro 1, capítulo and 2, in chapter 1, como 2 nós Peter chapter 1, we vimos saw em that the 2 Lord is Pedro laying out capítulo 1, nós vimos que o the Senhor salvation está you have, the estabelecendo grace a you have, salvação e a graça que vocês and têm. the Lord E o laying out the Senhor está divine power estabelecendo that o poder is divino resident, que está is present residente, está in that presente grace that naquela should graça enable you que to live a deve holy life. capacitar vocês a viver So the uma Lord vida setting out santa. his case Então o in Senhor 2 está Peter chapter estabelecendo 1 o seu caso em that you have 2 Pedro everything capítulo you 1, need de que vocês têm to live a tudo que holy Christian vocês life. precisam para So viver that's uma what we vida saw santa. in 2 Peter Então foi chapter isto que nós 2. vimos em 2 Pedro 2 Peter rather, chapter 1. capítulo And then 1. chapter 2 now E então no that capítulo we 2 began on agora, today, God que now nós raising começamos a hoje, o case Senhor agora está for levantando um those that will caso deflect, para aqueles that will que walk vão away from that se faith apartar that he defines do in pecado 2 que ele Peter chapter 1. definiu em 1 Pedro capítulo And em so 2 in chapter 2 we Pedro saw very clearly capítulo verses 1. 1 to 3, No capítulo the 2 Lord nós vimos Almighty claramente nos versículos de raising a 1 a serious 3, case o Senhor Todo-Poderoso against está the teachers levantando of um caso flesh, muito sério the teachers who come to contra bring the os world into the mestres da church, carne, os the mestres que teachers trazem o mundo that para dentro da say igreja, how os God mestres que ordained, veem como que He Deus ordained ordenou o sofrimento on the path of no the church, caminho the da igreja, blood-stained path. o caminho manchado de And sangue. then, E então, because of the por causa do modernism, they tell the church, modernismo, look, eles come, dizem I para a show you igreja, another veja, route. vem, eu vou te mostrar Come, I show outro you another caminho. way. Eu vou te mostrar Come, outro I show you caminho. another road. Vou te mostrar outra rota, The outro ones that caminho. lead the church astray. Aqueles que And desviam when the a Lord igreja. comes out very Então o Senhor fiery, vem muito cheio do very, fogo. very seriously, Ele vem muito with seriamente, maximum fire. com máximo fogo. He comes Ele with a vem flaming sword. He's com a very swift. espada He pours flamejante, out ele vem his muito vitriol rápido. of judgment Ele on traz those a preachers. vitória do That is juízo what we sobre are seeing here aqueles in the book of pregadores. 2 É Peter isto que nós chapter 2. estamos vendo no livro de 2 And the Pedro, Lord capítulo Almighty 2 went aqui. through E o Senhor Deus Todo-Poderoso cases here, 3 passou por cases. 3 casos aqui. The angels, he Os says, anjos. glorious Ele angels, disse que são mighty anjos angels, gloriosos, anjos when they poderosos. sinned, God Quando eles was pecaram, not hesitant, did not Deus não hesitate to hesitou. judge them. Ele não hesitou Meaning, em God is not julgá-los. respecter of Significando, persons Deus when it não é comes to respeitador de defending his pessoas righteousness quando se and his trata de holiness. defender a sua And I justiça e realize a I'm sua doing this santidade. today in the E eu midst sei of que eu some estou other fazendo meetings on this isto side. hoje em But meio this is very a outras powerful reuniões because he deste outro raises lado. the angels, Mas isto é muito and he says poderoso the porque ele angels ressaltou are os anjos e supreme. eles dizem que os anjos They são are superior superiores. than Eles you, são the church. supremos, eles são superiores do que vocês, I a said igreja. an angel can Eu move disse from que one o end of the anjo earth to the pode se other mover in less than a second. de uma extremidade da One terra angel até a can kill, outra I em don't know menos how de um many minuto. 100,000 Um men anjo pode matar in less milhares de than homens 1 second. em menos de um segundo. I mean, Quero their dizer, power o is poder deles enormous, é immeasurable. enorme, imensurável. And they are E glorious. eles são gloriosos. God has given them Deus their deu glory. a eles a They sua have glória. eternal bodies. Eles têm And it corpos says, eternos. if they E eles sin, dizem que se, he's e not ele saying diz what que he will do in the future. se eles Those that pecaram, sinned, he already ele está sent to hell. dizendo que He's already não telling está you what he has falando done. He has already done. do futuro. Ele está falando de algo que ele He's já speaking with you on fez. what he has already Ele está done. falando com vocês a respeito de God algo Almighty. que ele já fez, o Deus He's not saying Todo-Poderoso. what he will do, that Ele one não day está the angels dizendo o sin. que ele fará se algum I dia will os anjos bring them down to pecarem hell. e ele vai trazê-los para o He's inferno. telling you what Ele he has está already te done. dizendo o que ele já And then he fez. says, Então verse ele 5 diz no of 2 Peter versículo chapter 2, 5, no livro de 2 that Pedro if he 2, did not spare the se ele ancient não world, poupou o mundo when he antigo, brought the flood quando ele on its trouxe ungodly o people, dilúvio meaning sobre God aquele povo judges ímpio, ungodliness. significando que Deus God julga judges a ungodly impiedade. people. That's what he's saying. Deus julga povo ímpio. É isso que ele But está dizendo protected aqui. Noah, a preacher of Mas righteousness. protegeu Again, Noé, there o you see pregador da the dichotomy justiça. says, Novamente God aqui protects você the vê righteous. a dicotomia. God protects Deus the protege o justo. Deus protege But in that a point, what he was justiça. raising, Mas other than neste the ponto que ele quality of está being, you ressaltando, see, além in da verse 4, qualidade, the angels, supreme, no capítulo, superior, no versículo mighty, 4, os anjos são capacitated, powerful. superiores, Now in verse 5, he poderosos, talks têm about numbers. capacitar.
no versículo 4, agora ele está falando de números, que ele pode destruir o mundo inteiro e enviá-los para o inferno. Mas ele protegeu e salvou somente Noé e os seus familiares. Somente 8 em 3 ou 4 bilhões. Mas agora você pode imaginar isso. Se há algum lugar onde você pode ver o remanescente de Deus, ou a definição do remanescente eleito de Deus, é aqui. Dentre bilhões, ele ficou somente com 8. Se há algo que deve traspassar a tua mente, o teu coração, é isso aqui, que não importa. Ele não se importa com quantos ele fica. O número, ele não se importa. Desde que eles defendam a sua justiça. Desde que ele defenda a sua santidade, ele não se importa. Então, ele continua dizendo, versículo 6, se ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Novamente, outro cenário onde cidades inteiras foram incineradas. E naquela cidade, ele agora fala a respeito de Ló. Então, ele continua dizendo, e ele resgatou Ló, o homem justo, que se afligia com o procedimento depravado daqueles homens que, vivendo entre eles, ele atormentava a sua alma justa por causa das maldades que ele via e ouvia. Agora ele está falando em menos de 10 novamente. 2 cidades inteiras totalmente incineradas, demolidas pelo fogo de Deus, e ele disse somente Ló e as suas filhas. Ló e as filhas. Até mesmo a esposa não conseguiu escapar. Isto, povo amado, isto é uma séria escritura. Esta é uma das escrituras mais sérias em toda a Bíblia. Uma das mais importantes escrituras em toda a Bíblia, se você juntar tudo, e você pode agarrar a advertência que o Senhor está colocando aqui, você verá o reino de Deus. Isso é muito poderoso. Então ele continua dizendo que o Senhor sabe como resgatar os justos, os santos, os eleitos, antes do juízo, antes dele julgar os ímpios. Ele está dizendo que ele vai te resgatar primeiro, antes de trazer o juízo. E em toda a narrativa na qual nós vamos entrar, esta é a grande plataforma que nós vamos nesta noite, porque este será um dia muito longo. É por isso que eu quero começar com o versículo 4 agora. Deus julgando os anjos. E a lição que isto traz para você. Ele diz no versículo 4, porque se Deus não poupou os anjos quando eles pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em cadeias tenebrosas, a fim de serem reservados para juízo. Somente isso, eu quero que vocês mastiguem aqui, porque você pega, mastiga e vê o suco que você pode tirar daqui. Que nutrição! Então, povo abençoado, o livro dos Salmos 91. Vamos olhar os anjos dos quais ele está falando. O ponto que o Senhor está tentando trazer para casa, para a igreja, para estes vasos de barro, de terra e água. Qual é o ponto que ele está querendo mostrar quando ele diz que os anjos gloriosos e eternos, cuja adoração deles nem se compara com a adoração poluída da humanidade. Mas quando eles pecaram, Deus não é respeitador de pessoas, então ele os julgou. Então é isso que ele vai fazer. Já alguns deles ele já empurrou para o abismo. Abram comigo no Salmo 91.
that we may understand para what que is God possamos saying. entender o que é que Deus está falando. Psalm 91, Salmo 91, verse 11, it says, no versículo 11, ele diz: For he will porque command his ele angels dará concerning you ordens aos anjos a seu respeito, in para all your que te ways, protejam em todos os seus caminhos. and they will lift you up Eles te segurarão com a sua mão, so that you will not para que strike your você foot não against a stone. tropece em alguma pedra. This is so powerful. Isso é tão poderoso. He's saying Ele está dizendo that this is just the que supremacy. esta é a supremacia. Isso é o quão supremos e superior os anjos de Deus são. Superior and supreme Superiores e supremos. and powerful. E poderosos. He's saying here Ele está dizendo aqui that the angels of God, que os anjos de Deus, number one, Número obey um, the Lord so much. obedecem ao Senhor There's no tanto. other being you could- Não you há could really outro equate ser with the com o angels qual of God. vocês poderiam comparar os anjos de Deus. A trindade de Deus For their service. tem os anjos para o seu serviço. Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo. And he says, E ele diz, and when God e uses quando the Deus angels, usa os anjos, his os mensageiros, os anjos, on a mission, em uma they missão, are capacitated eles são with power. capacitados com poder. This is just how Isso é o quão powerful poderosos eles são. that when the Que Lord quando does o Senhor command them, comanda para eles a respeito de vocês, eles vão te guardar a ponto que você não vai nem bater com o teu pé numa pedra. Eles são tão poderosos que eles vão te segurar de tal ponto que nada pode te tocar. Deus está usando e manifestando a autoridade e o poder que os anjos dele possuem, comparados com meros mortais. and he E says ele diz that when he does que quando command his ele angels comanda os seus concerning you, anjos a seu respeito, you will not você strike não your vai foot bater on com any seu pé em rock, nenhuma meaning no pedra, harm can touch significando you. que nenhum mal te tocará. Deus, o poder de Deus está te protegendo. Isso é o quão próximos os anjos são de Deus e com quanto poder eles são capacitados por Deus. Isso é sério. And these are the E ones esses he são says, aqueles de quem ele it diz does not matter que não if they importa fall to se sin, eles he caírem em will pecado, judge them. ele vai julgá-los. For you as a church, God has not even used you Para this much. vocês, a igreja, Deus nunca usou vocês deste tanto. And he says, E ele diz you will tread on the lion and que the cobra. você pisará o leão e a cobra pisará, o leão forte e a serpente, sob a autoridade e a proteção dos anjos. Veja o quão vocês estarão totalmente seguros. Deus vai andar todo o caminho para exibir e demonstrar o nível de proteção que os anjos dele podem oferecer para vocês. Para dizer a ponto que vocês vão pisar no leão e a cobra. E nenhuma serpente, nenhum leão tocará em você. Deus está exalando o poder, demonstrando o poder que os anjos possuem. Então, quando ele diz que ele não poupou os anjos quando eles pecaram, então você pode entender quem são estes que ele não poupou, a supremacia e a importância deles diante de Deus. Ai! Mateus capítulo 4. Vamos abrir e entender o que o Senhor está dizendo quando ele diz que até mesmo os anjos, quando eles pecaram, ele não pediu desculpas, ele não se desculpou, mas ele os julgou dentro do inferno. E quanto a você?
E quanto mais você... Algumas vezes você olha a forma como os cristãos se comportam com o pecado e você diz, espera um pouco, será que eles estão cientes de que o Senhor não vai se importar? Então, ele está falando a respeito dos pregadores que estão desviando a igreja e conduzindo-a para o pecado. Quando você olha aquelas igrejas, veja como que as mulheres se vestem lá. Abortos, imoralidades, corrupção e dinheiro estão sendo pregados naquele púlpito. O evangelho do estômago e tudo que foi falado ontem, descrevendo-os. Quando vocês veem eles fazendo isso com a igreja, você sabe que o juízo deles não vai demorar, agora vocês entendem. Porque ele diz que os anjos eram supremos, eram mais superiores do que eles não foram poupados quando pecaram, quanto mais estes pregadores e os seus seguidores. O livro de Mateus, capítulo 4, povo abençoado, versículo 11, ele diz: então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Isto é agora o Messias. E nós nos lembramos em uma outra ocasião no jardim do Getsemane, quando o Messias, ele mesmo, estava tão angustiado. O Messias estava tão angustiado no jardim do Getsemane. Tão angustiado. Ele estava em séria angústia. O Messias. Ele estava dizendo para o Pai. Ele estava dizendo para o Pai: afasta de mim esse cálice. A ira, o cálice da ira. Então, o Pai enviou um anjo. O Pai enviou um anjo para confortar o Messias. Quando o Messias estava em severa angústia. Quando as coisas estavam piorando, ficando difíceis. Quando ele estava dizendo, afasta de mim esse cálice. Leva embora, afasta de mim esse cálice. Ai, afasta de mim esse cálice, eu não posso tomá-lo, eu não posso segurá-lo. Remove, afasta de mim esse cálice. E as coisas estavam difíceis. Eu nunca vi o Messias naquela condição. As coisas estavam ruins. Muito ruins. Lucas 22, 43. E um anjo do céu apareceu para ele e o fortalecia. Vocês entendem o quão importante, número 1, e número 2, quão poderoso? E número 3, quão próximos e quão obedientes são os anjos a Deus? Quão poderosos eles são? Quando o Messias estava em angústia no jardim do Getsemane, as coisas estavam difíceis. A taça, o cálice da ira de Deus estava na mão dele, bem na frente dele, para ele beber totalmente tudo. A insuportável ira de Deus. E quando ele estava naquela forma, onde o príncipe da paz perdeu a sua paz, ele estava perturbado, ele tentou orar, ele estava suando sangue, ele não podia suportar, quando o príncipe da paz, estava naquela forma, o príncipe da paz. Então, é um anjo de Deus que desceu do céu e veio e confortou o Messias. Vocês entendem quão poderoso e superior e supremo são os anjos? Entretanto, a Bíblia diz que Cristo criou todos eles.
Cristo é mais elevado do que os anjos, mas quando o Messias estava angustiado, um anjo veio e o confortou, e o fortaleceu para ir para a cruz e morreu por você e por mim. Vocês entendem quanto superiores e quão poderosos são os anjos? E Deus está dizendo que entretanto, se eles caírem em pecado, Ele vai julgá-los e enviá-los para o inferno. Vocês podem imaginar a mensagem que Deus está transmitindo aqui? Ai! Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, abram comigo lá. A superioridade dos anjos. O que é que Deus está dizendo quando Ele diz que até mesmo Ele, quando caíram em pecado, Ele teve que enviá-los para o inferno? Quanto mais vocês que são menos superiores. Isaías capítulo 6. Ele diz o seguinte, eu vou começar do 1, mas o alvo é o 2. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor alto e exaltado, sentado em um trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Olha agora, e aqui é Deus Pai, Yahweh, meu amigo. Este é Elohim, este é Tsabaoth, Ele mesmo. Sentado no seu tremendo, esplendoroso e poderoso trono no céu. A glória inacessível de Deus. Este é o trono do poder. Deus Pai, Ele mesmo agora. Este agora é o ancião de dias, o cabeça. E quando Ele está sentado, versículo 2, acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Olha o quão poderosos são os anjos de Deus. Eles até mesmo ministram bem diante de Yahweh. Quanto a você, igreja, vocês nunca entraram no céu e ministraram diante de Yahweh. E eles são tão poderosos que quando eles pronunciam a santidade de Yahweh, as portas, os batentes das portas do céu sacodem como terremoto. Veja quão poderosos e superiores são os anjos. E ele diz, independentemente de qualquer coisa, se eles caírem em pecado, eles os julgará no fogo do inferno. Quanto mais vocês, e quanto a estes meros mortais. Vocês entendem agora a mensagem que o Senhor está transmitindo? E quanto a vocês? Se os anjos que são tão poderosos assim, ministram bem diante de Yahweh, diante do trono, eles voam acima do trono. Ele diz, acima dele, significando que eles estão acima, adoram acima de Deus Pai. Eles estão voando em cima, acima do trono, e cercando o trono, e eles estão... E estes serafins, eles se chamam os anjos de fogo, porque a eles emitem fogo. Isso é o quão poderosos eles são. Quando eles estão voando, as asas dele emitem fogo. Fogo sai das asas deles. Se eles viessem aqui para voar, talvez todos vocês voassem, saíssem correndo 100 quilômetros para salvar suas vidas. E ele está dizendo que até mesmo no seu poder e glória e esplendor e autoridade, se algum deles cair em pecado, ele vai lançá-los para dentro do lago de fogo. Quanto
enquanto a vocês, quanto mais vocês estão começando a entender o que Deus está querendo dizer. Então, em Apocalipse, capítulo 7, o livro do Apocalipse, capítulo 7, no versículo 2, ele diz: então eu vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Olha isso, até mesmo a missão deles é inacreditável. Deus dá a eles o seu próprio selo, o selo de Deus. Ele dá a eles um selo. E ele diz: vai agora e coloca o meu selo no meu povo. Veja quão superiores e supremos são os anjos de Deus. Esses são aqueles que ele está dizendo que se eles caírem em pecado, eles têm que golpeá-los e lançá-los no fogo do inferno. Quanto mais vocês, a igreja, vocês agora entendem a gravidade desta advertência? Vocês agora entendem o que o Senhor está dizendo? Eles têm o selo do Deus vivo. E olha o que este anjo faz. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Então, estes são anjos, eles são tão poderosos, Deus tem que posicioná-los nos 4 cantos da terra. Você pode imaginar quão poderosos eles são? Para vocês, na sua cidadezinha, você nem sabe o que acontece no seu vizinho. Poucos quarteirões você não sabe, mas ele os posiciona nos 4 cantos da terra. 4 cantos da terra. Ai! Posicionando-os lá nos 4 cantos da terra. E então, um aparece do céu. Deus confiou a ele. Isso é o quanto que Deus o confia neles. Tem confiança neles, ama-os, ele sabe da obediência deles e os honra. Eles têm o selo de Deus para ir e colocar o selo de Yahweh em pessoas. Que dever, que missão! E quando ele chega, ele anuncia para a terra inteira os outros 4 anjos, para que os 4 anjos dos confins da voz da terra ouçam. Você pode imaginar quão poderosa é esta voz? E ele diz, e ele clamou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para julgar, para destruir a terra e o mar, para julgar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que nós selemos, coloquemos o selo nas testas dos servos do nosso Deus. Veja esta missão. E Deus está dizendo que este tipo de anjo, deste calibre, é poder e superioridade e supremacia e autoridade e missão e ministério. Independentemente de tudo isso, se eles caírem em pecado, ele tem que golpeá-los e empurrá-los para o fogo do inferno para sempre. Quanto mais vocês, a igreja, vocês entendem por que algumas vezes quando eu olho para a igreja e eu vejo ela rolando no pecado, pecado habitual, pecado perene, pecado perpétuo, pecado proverbial, constante, eu choro por ela, porque você ouve eles anunciando lá, você ouve os falsos mestres dizendo, não se preocupe, Deus vai ter a graça, a liberdade para aqueles que estão em Cristo, e as pessoas continuam no pecado. Você entende agora como eu me sinto quando eu olho para eles? Você entende como Deus se sente? Os anjos, na supremacia deles. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Então eu vi um outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. A sua face era como o sol.
Você pode imaginar essa descrição? E as suas pernas eram como colunas de fogo. Esses são aqueles de quem Yahweh está dizendo que não importa a supremacia deles, a superioridade e o poder deles. Se eles caírem em pecado, eu tenho que feri-los, julgá-los, amarrá-los e lançá-los na escuridão do inferno, aguardando o do lago de fogo. Você pode imaginar a advertência que Deus enviou para a igreja? Hoje você tem que parar com o pecado. Você tem que parar de pecar hoje como mero mortal. Você tem que dizer bye-bye para o pecado e dizer, não quero. A palavra é clara o suficiente. Olha a descrição deste anjo. Ele diz que um outro poderoso, aqui ele usa a palavra poderoso, que descia do céu, ele estava envolto numa nuvem, e ele está vestido como o Senhor, ele está vestido da nuvem de Deus, impressionante, e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Você pode imaginar essa cena? E ele diz que é como o sol. Você pode imaginar quando ele sair e olhar para o sol, simplesmente olhar para o sol, isso é como isso ele está descrevendo um anjo? Você pode imaginar a supremacia, a superioridade dos anjos? Então ele diz, as pernas dele eram como colunas de fogo. Você pode imaginar a grandeza, o poder dos anjos de Deus? E ele diz, mas se eles caírem em pecado, não importa. Ele tem que golpeá-los e lançá-los no inferno, lá embaixo. Ele diz que se Deus não poupou sequer os anjos quando pecaram, quão mais? E quanto a vocês, mero pó, meros vasos de barro, meros seres humanos. Ai, eu disse para vocês, esta é uma das escrituras mais sóbrias que tem que te fazer sair correndo do pecado milhões de milhas de distância para sempre. Ai! E ele diz, no versículo 2, que aquele anjo, ele segurava um livro, um livrinho, significando que Deus deu a eles um rolo, um livro. Este é o nível de dever, o nível da missão, a grandeza do ministério exaltado que os anjos têm, a ponto de Deus dar um rolo para eles. Vocês sabem que somente o Messias pega o rolo de Deus. Ai! E agora os anjos pegam um outro rolo pequeno, um livrinho. Você pode imaginar quão poderosos são os anjos para serem confiados com um pequeno rolo e então enviados com o rolo de Deus? Ele estava segurando um livrinho que estava aberto em sua mão. E ele colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Você pode imaginar isso? Ei! Você pode imaginar a grandeza dos anjos, o poder? Ai! Ele é tão poderoso que um pé, ele está com o pé no oceano e o outro pé está sobre a terra. Eu acho que vocês não entenderam a escritura em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Ninguém entendeu isso. Ele está dizendo que é o quão poderosos e grandiosos e superiores os anjos são. Um pé está pisando no mar, no oceano, e o outro pé está pisando na terra. Isso significa que ele está de pé sobre toda a terra. Ele está pisando em 2 continentes. E ele diz, desta grandeza, neste poder, neste nível de supremacia, entretanto, quando eles caírem em pecado, ele vai feri-los e lançá-los lá embaixo no lago de fogo. Quanto mais vocês, a igreja, meros mortais, e entretanto vocês ainda não colocaram um pé no mar e outro na terra. Vocês ainda não fizeram isso. Vocês me entenderam?
Vamos fazer 5 minutos de intervalo novamente. Desta vez o intervalo vai ser menor. 5 minutos. Que o Senhor os abençoe. Agora vocês entendem a advertência que o Senhor levantou. Que a humanidade, você não pode... Ele não vai se importar. Se ele pode julgar anjos superiores neste nível, quando eles caírem em pecado, quanto mais a igreja desse dia presente que está dizendo, não, Deus vai entender. Até mesmo o aborto. Não, nós estamos vivendo em tempos modernos. Imoralidade, homossexualismo, não importa o que, olha como a igreja está vivendo hoje. E os falsos pregadores que estão pregando nesta terra, estão ensinando eles a pecar, ensinando prosperidade, ensinando-os a pecar. Você entende o que o Senhor falou aqui sobre essa advertência? Em 5 minutos eu volto. Jesus ama vocês.